Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Jesus, que honra estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus por esse convite, por poder estar nessa igreja abençoada. Deus abençoe o Raul que me fez o convite. Em nome de Jesus, meu irmão, é uma honra. Conheço o Raul desde menino. A gente tinha uns 11 anos de idade, né, irmão? A gente estudava junto desde pequenininho. E hoje, graças a Deus, eu fico feliz de ver o homem de Deus que você tem se tornado. Que Deus fortaleça a sua vida com graça, com autoridade do céu. Em nome de Jesus, quero louvar a Deus também pela vida do pastor José Ribamar. Deus abençoe. Obrigado pela confiança também. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, do meu irmão que estão ali, que são bênçãos de Deus na minha vida. Quero agradecer ao Senhor por esse momento. Quantos estão alegres com Jesus? Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar, meu irmão? Você pode exaltar o nome do Senhor? Porque quando nós chamamos a presença de Deus, ela vem. E se você chamar a presença de Deus nessa noite, ela virá neste lugar. Porque eu já sinto a presença de Deus aqui. Quem clamou, quem chamou, já está sentindo. Se você ainda não sentiu, não fique de fora do que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Quando se encontraram, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num desses barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinavam do barco a multidão. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, nessa palavra nós vamos ver que Jesus está com o ministério totalmente ascendendo-se. Ele estava com o ministério expandindo e as pessoas estavam conhecendo Jesus pela pregação da palavra. As pessoas estavam conhecendo quem era Jesus e ficando maravilhadas com aquilo. E a Bíblia vai nos falar que agora Jesus estava pregando a palavra de Deus e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a multidão não estava apertando para ter algum bem ou para Deus resolver algo, mas porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E quando eles apertam Jesus para ouvir a palavra do Senhor, é porque eles entendem que Jesus tinha algo que podia mudar a vida deles. Não simplesmente algo que mudaria o momento deles, mas a vida deles. E que nessa noite você possa entender que o Senhor, Ele está aqui neste lugar, não só com algo que vai mudar o seu momento, mas o Senhor vai mudar a sua vida nessa noite. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Ele não quer mudar só uma situação na sua família, na sua casa, dentro do seu lar. Ele quer mudar a sua vida nessa noite. E nós vamos ver que quando Jesus estava ali, Ele vai ver 2 barcos junto à praia. E os pescadores estavam lavando as suas redes após ter descido do barco. Ou seja, Jesus vai chegar ali e vai ver esses pescadores lavando e recolhendo as coisas para ir embora. E naquele momento eu entendo que é no momento que as coisas acabam na nossa perspectiva. É no momento que... melhorou. É no momento que as coisas acabam na nossa visão, que a visão de Deus entra em ação, meu irmão. Talvez algo acabe nas nossas vidas, mas não só para acabar, para dar por falido. Mas tem coisas que acabam na nossa vida porque Deus tem algo maior para fazer nas nossas vidas.
E quando eu vejo essa palavra, eu entendo que aquele pescador que era Pedro, Jesus vai ver ele lavando as redes e vai entrar no barco dele. E vai pedir que o afastasse da terra, para ele poder continuar pregando a palavra. Então Jesus vai chegar diante de Pedro e vai pedir o barco dele emprestado. Vai falar: Pedro, me empresta seu barco. Afasta um pouco da terra e me empresta seu barco. E naquele momento onde Pedro estava frustrado, porque eles vinham de uma noite inteira, não pegando nada, não colhendo nada, não vendo resultado nenhum na pescaria deles, é o momento onde Jesus vai chegar e vai falar: Pedro, me empresta seu barco. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Quando Jesus chega, ele não pede simplesmente só o barco de Pedro emprestado, mas ele vai falar como se ele estivesse falando: Pedro, me dá sua vida, deixa eu cuidar dos seus problemas, deixa eu cuidar das suas aflições, deixa eu cuidar daquilo que aflige o seu coração. E quando nós vemos isso, é muito interessante, porque Jesus, ele não vai chegar simplesmente com a proposta de: Pedro, deixa eu fazer um negocinho aqui. Não, ele vai falar: Pedro, me dá sua ansiedade, me dá sua aflição, me dá os seus sentimentos que te confundem. A nossa geração hoje vive muito confundida, porque é incerteza quanto ao futuro, é incerteza quanto às coisas acontecerem. E não digo só a minha geração, não. As gerações que vieram antes, que eles são aqui hoje, também têm aflições, porque a aflição, a preocupação não se limita só ao jovem, não se limita só ao adulto, porque aquilo que Jesus procura fazer na sua vida é tirar todo tipo de aflição, meu irmão. Sabe por quê? Você pode estar passando em um grande problema, você pode estar sendo aflito em tudo, mas se a presença de Deus for na sua vida, Ele te sustenta, porque o Deus que eu conheço é o Deus que chama e que sustenta a promessa. E agora o que Jesus vai fazer? Pedro, afasta um pouco da terra. E quando ele se assentou no barco e ensinava a multidão. Outra coisa que eu entendo que a palavra nos diz aqui: quando Jesus pede o barco de Pedro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar: Pedro, afasta o barco um pouco da terra. Afasta o barco da terra um pouco. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Tem momentos que a gente tem que afastar a nossa vida dessa terra. Sabe por quê? A terra, ela quer te afligir. A terra, ela quer que você viva preso em um sistema que não é o que Deus tem para a sua vida, muitas vezes. E nessa noite Jesus está dizendo: afasta da terra e deixa eu trabalhar. Não limite aquilo que Deus tem para a sua vida. Não limite a unção que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso. Deus não se limita às coisas que nós nos limitamos. Quando Jesus está falando: Pedro, afasta o barco um pouco da terra, para ele continuar pregando, é porque tem coisas da nossa vida que, se a gente for olhar pelo cenário que está, talvez você está aí afundado, talvez você não tenha condição nenhuma de viver aquilo que Deus te falou que você viveria. Talvez você está até descrente pela situação que ocorre. Mas, meu irmão, não se aflinja. Sabe por quê? O Senhor, Ele tem bênçãos para você, além do que você vê, é além dessa terra, é além de tudo. Aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus traz a nós, é além do que nós imaginamos. Talvez para Pedro, aquela pescaria seria o lucro dele da semana, do mês, o sustento dele, e ele não vai pegar nada. Talvez para Pedro aquilo ali, talvez não, porque ele era um pescador, ele vivia daquilo, então ele não teria um lucro, porque ele ficou a noite inteira pescando, ficou cansado, ficou aflito por não pegar os peixes. Pedro não estava vivendo uma situação fácil. Pedro não estava vivendo aquilo que ele projetou viver. Porque, pastor, quando eu saio para fazer algo,
Por exemplo, eu saio para pescar. A minha intenção vai ser o quê? Pegar peixe. E Pedro não vai pegar peixe naquela noite. Mas só que o que Deus tinha para Pedro não era só pegar peixe. Deus tinha algo maior para a vida de Pedro e Pedro ainda não entendia. Sabe o que Deus está dizendo? Você ainda não consegue ver aquilo que o Senhor está preparando para a sua vida. Mas descansa naquilo que Ele te falou, meu irmão. Descansa naquilo que o Senhor te falou. Descansa naquilo que o Senhor te chamou. Descanse nos projetos de Deus para a sua vida. E quando Pedro afasta o barco da terra, Jesus vai pregar a multidão. E as pessoas, a multidão que estava ali, vai escutar a palavra. E quando ele acabou de pregar, ele vai falar para Pedro: Pedro, faze-te ao mar alto. Ou seja, Pedro, volta para o mar. Mas calma aí. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Pedro estava frustrado com aquilo. Mas por que Jesus fala para ele voltar para o mar? Por que Jesus fala para ele insistir? É porque na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, a gente não pode desistir na primeira coisa que está errado, irmão. Ou seja, se eu estou passando uma necessidade na minha vida em qualquer área, não vou ser mais crente, não sei o que, vou servir o diabo, não, irmão. Entenda que aquilo que Deus tem para você vai além do que você está vendo. E Pedro, ele vai escutar a palavra do Senhor. Jesus vai falar para ele: faze-te ao mar alto. E Pedro, ele não vai questionar simplesmente, mas ele questiona e vai. Ele obedece aquilo que Deus tem falado para a vida dele. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. Os irmãos estão entendendo isso? Glória a Deus. Senhor, tudo está dando errado. Tudo está difícil para a minha vida. Mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. Você não tem que viver de vista, não, irmão. Você tem que viver de palavra. Você jovem, você adulto, você senhora, viva de palavra. Não viva da vista, viva da palavra do Senhor. Porque muitas vezes a caminhada com Deus vai ser de mais aflições do que alegrias aqui nessa terra. Mas o Senhor tem um céu preparado para a sua vida. Após isso aqui tudo vai passar, o tempo vai passar, as coisas aqui nessa terra vão se deteriorar, mas o céu não vai passar. Aquilo que Deus tem para a sua vida não vai passar, meu irmão. O que Deus tem para a sua história não vai passar. A prova passa, a luta passa, o desespero passa, mas o que Deus tem para você não passa não, irmão. Isso aí é promessa de Deus para a sua vida. E quando Jesus fala para Pedro, Pedro ele vai obedecer ao Senhor. Pedro ele vai lançar novamente as redes. Ele vai novamente ao mar alto para lançar as suas redes. E é muito interessante isso, porque antes Pedro não pegou nada. Mas no versículo 6 vai falar assim: e fazendo assim, colheram uma quantidade muito grande de peixes, e se rompiam as redes. Os irmãos estão entendendo? Primeiro Pedro está frustrado porque não pegou nada. Aí Jesus vai chegar na vida de Pedro. Aí Pedro vai pensar: não, talvez não dê para pegar porque eu tentei a noite inteira. Mas quando Pedro decide obedecer à voz do Senhor, é aí que Deus faz o extraordinário na vida de Pedro. Entenda isso, jovem, você que está aqui nessa noite. O que Deus tem para fazer na sua vida é requer uma posição de você obedecer ao Senhor. Porque quando a gente ouve a voz de Deus e obedece aquilo que Deus fala para a gente, você pode ter certeza, irmão, que o resto Deus se responsabiliza. Talvez Deus está te
chamando para um profundo maior, e você ainda está olhando só querendo o raso, você ainda está querendo só a terra, você ainda está querendo só aquilo que você vê. Mas o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o que você está vendo, meu irmão. É muito maior. Pastor, licença, eu vou descer, porque eu preciso entregar algo do Senhor aqui nessa noite. Quando eu estava aí em cima, eu olhava para você, meu irmão, e eu via que Deus tinha algo diferente com você. Sabe, porque na hora que eu olhei para você, eu entendi essa palavra. Porque muitas vezes a gente projeta certas coisas na nossa vida, mas não é isso que Deus tem. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que o que você está projetando. Você pode ficar de pé comigo? Vem aqui comigo. Eu vou fazer algo aqui nessa noite, porque quando Deus me chamou, eu não entendi ainda o que era comigo. Mas eu quero que você olhe para essas pessoas. Eu quero que você olhe para esse altar, porque é isso aqui que Deus tem para a sua vida. Deus tem um altar para você, irmão. Deus quer te fazer um pregador, um homem de Deus. E pode ficar tranquilo que as coisas que você sonha, que você almeja, Deus ele vai te entregar no tempo certo. Mas aquilo que não é do Senhor, nem insista. Você pode tentar fugir para onde for, irmão, mas Deus ainda tem isso aqui para você. Deus tem um altar para você. Deus te chamou desde a barriga da sua mãe para essa obra. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Deus não te quer em outros lugares, Deus te quer na presença dEle. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai influenciar e vai impactar essa geração. Hoje, no início, quando os irmãos colocaram aquela mensagem, realmente um jovem pode impactar a sua geração. E é isso que Deus tem para a vida dele. Vocês que estão aqui vendo ele, Deus vai fazer algo na vida dele para impactar essa geração. A sua casa vai ser salva por isso. E muitas pessoas além da sua casa também vão ser salvas por isso. Mas o Senhor está te chamando para o altar dele. Porque é isso que Deus tem para a sua vida. Assim como Deus me prometeu o altar, o Senhor também te prometeu o altar. Porque Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não é a primeira vez que Deus fala sobre o seu chamado, você sabe disso. Mas o Senhor, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui nessa noite. Você poderia nem ter vindo. Você poderia ter ficado em casa ou fazendo qualquer outra coisa, mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama. Ele te diz, filho, o que eu tenho para ti é maior. O que eu tenho para a sua vida é extraordinário. Você será grande. Somente faz como Pedro. Lança a rede. Porque quando Jesus fala para Pedro, faze-te ao mar alto, ele vai ter uma grande colheita, uma grande pesca. E o tema desse culto aqui hoje é a grande colheita, certo? Quem está preparado para a grande colheita do Senhor? Quem está preparado para a grande colheita de Deus na sua vida, na sua casa? É necessário que a gente obedeça a voz de Deus para a gente ter uma grande colheita. E que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. É grande o que Deus tem na vida dele. É grande. Deus não te chamou, meu irmão, para ficar sentado em um banco, para vir para o culto e ser normal, não, irmão. Deus te chamou para ser doido, para ser louco, para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus. Porque eu entendo, pastor, que quando Deus nos chama, Deus não chama a gente simplesmente para vir para a igreja. A gente vem para a igreja para congregar, para fortalecer a nossa fé. Mas o Senhor tem uma grande colheita para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua descendência. Não é só aqui dentro. Deus tem uma grande colheita lá fora. Os campos estão brancos. As pedras clamam. E o Senhor quer te usar nessa noite. Você vai ficar parado? Ou você vai adorar a Jesus? Glória a Deus. Aquela senhora que está lá na porta. A senhora. Isso. Eu vejo o Senhor respondendo uma oração sua. O propósito que você entregou no altar do Senhor. Eu não sei do que se
frustrado, eu não sei o que é, mas Deus tem algo para fazer na sua vida e na sua casa por esses dias. Eu estava ali, eu olhei a senhora quando a senhora foi ali cantar, e Deus me mostrou isso. A senhora de joelhos clamando. E você sabe o que Deus está falando com você? Nesse propósito que você entregou para o Senhor, Deus vai realizar, tá? Toma posse, em nome de Jesus, porque Deus tem algo extraordinário para a sua vida e para a sua casa também. Você entende o que Deus está falando com você nessa noite? Eu saí lá na frente para vir te falar isso. Deus está te respondendo nesse momento, em nome de Jesus. Recebe, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou sentindo uma graça do Senhor aqui nesse lugar. Porque Deus não quer um culto normal, não, irmão. Deus quer que você se entregue hoje. Deus quer que você entregue uma adoração de coração para Ele nessa noite. Sabe, irmão? Depois que Pedro vai ter aquela grande colheita da parte do Senhor, agora eu entendo uma coisa aqui que é desafiadora para nós. Pedro ele vai ter uma grande colheita, ele vai ali receber algo assim extraordinário, ele vai ver o extraordinário de Deus operando na vida dele. E não vai terminar aí. Porque tem bênçãos que o Senhor entrega na nossa mão, mas não termina aí não, irmão. Sabe o que Deus vai falar para Pedro? Pedro, agora você vai largar tudo e me seguir. Mas calma aí, Deus não vai deixar que ele tenha uma pesca maravilhosa, vai? Como assim? Não, Pedro, agora você larga tudo e me segue. Porque aquilo que Deus tem para entregar na sua vida não é só para você desfrutar do que Deus entrega, não, irmão. É para você seguir a Ele. Porque você sem Ele ainda é Pedro que pesca e não pega nada. Você prefere continuar pescando e não pegando nada, só viver um milagre ali e pronto, acabou? Ou você quer viver uma história de milagres? Ou você quer viver uma vida de milagres? Porque o chamado de Deus para Pedro não é Pedro, vive um milagre aqui e está tudo certo. Não. Pedro, vive um milagre aqui e vamos comigo, porque eu tenho horizontes para você romper. Eu tenho paredes, eu tenho barreiras para você romper. Eu tenho histórias para serem mudadas através de você. Meu Deus. O Senhor me mostrou o seu coração muito aflito, irmão. Mas o seu coração é um coração diferente. É um coração segundo o coração de Deus. O coração segundo o coração de Deus não é aquele coração que é santo 100%, não, irmão. Mas é aquele coração que reconhece que sem Ele eu não sou nada. E por isso Deus vai te honrar, irmão. Sem suas mãos. O Senhor está colocando essa providência que você orou pedindo. Deus está fazendo um mover na sua vida nesse momento. Acalma o seu coração. Deus é o seu Pai. Deus é quem cuida de você. Nem os passarinhos ficam sem onde morar, nem sem comer, nem nada. Tudo Deus provê na vida deles. Porque Deus os criou e Deus criou você, irmão. Deus te projetou, Deus te formou. Por que você pensa que as coisas estão muito distantes ainda? Deus, eu faço e está tudo muito distante ainda na minha visão. Senhor, quando que minha história vai mudar? Quando que a chave vai virar? Não é não? E o Senhor, Ele fala, a chave vai virar na sua vida. Mas tu és meu, filho. Tu és meu, filho. Diz o Senhor para ti. Meu Deus, é grande o que o Senhor está entregando na sua mão. Toma posse, em nome de Jesus. Toma posse, viu? Em nome de Jesus. Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, Deus está operando aqui nessa noite. Se você estiver com o seu coração aberto, se você estiver com o seu coração aberto para receber do Senhor, você vai receber nessa noite. Ninguém sai com as mãos vazias quando chega diante do Senhor. Ninguém sai com as mãos vazias. Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Não. Você me contou da moto, da bênção, eu fico feliz demais, meu irmão.
Mas Deus tem um carro para te dar. Deus tem uma chave entregando na sua mão. Você não está pedindo isso. Porque ainda não é o que Deus tem essa moto. É providência, é provisão. Não é ainda aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E te digo mais, não é só o carro. Deus tem carro, Deus tem casa, Deus tem família através de você. Mas Deus sabe do seu coração. Portanto que você tem um coração disposto para a obra do Senhor. Fica firme que o Senhor ele vai te honrar além do que você está imaginando. Qual foi o seu melhor pensamento? Lembra aí, Deus tem melhor do que isso para a sua vida. Deus te chamou para fazer a diferença, meu irmão. Você sempre foi diferente. Você sempre foi diferente. Você sempre foi o melhor, mas você foi diferente. Meu Deus. E aí eu vou entrar na parte da palavra aqui que vai falar com você, mas eu vou te entregar isso também. Por que você pensa que você não é capaz de pisar naquilo que Deus tem para a sua vida? Deus te capacita, meu irmão. Deus segura na sua mão nessa noite e te capacita. Filho, o que eu tenho para ti é maior. O que eu tenho para a sua história, eu mesmo banco. Eu acredito em ti, filho. Enquanto muitos olham para você e não dão nada, olham só pela aparência muitas vezes, e você se sente incapaz, mas Deus ele não te vê assim. Deus ele te vê capaz, forte, corajoso, como Deus te chamou. Porque Deus vai impactar vidas através de você, meu irmão. Deus vai fazer uma grande obra através de você. Meu Deus. E não é só nesse trabalho, não. A seara está aí, Deus está te chamando, filho, vem, vamos colher os frutos que Deus preparou para a sua vida. Não se sinta menor do que ninguém, porque Deus é na sua vida, e o Deus que é grande, Ele é na sua vida. Filho, somente me adore, porque eu sou o Deus que faço na sua história, diz o Senhor para ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos entrar numa parte da palavra aqui que fala muito comigo, inclusive. Que agora Pedro vai pescar, vai ter uma grande colheita, as redes vão começar a se romper e ele vai chamar pessoas para ajudar ele. Tiago e João, eles vão lá e ajudam Pedro. Encheu 2 barcos que quase não cabia mais nada, meu irmão. E aí, Pedro vai virar para Jesus, vai prostrar-se aos pés dele e vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Tem momentos na nossa vida que a gente fala: eu não vou viver o que Deus tem, não, eu sou falho demais, eu sou errado demais, eu sou pecador. Tem momentos que a gente olha e fala: eu não vou me entregar tanto não, porque isso aí não é para mim não. Mas essa noite Deus está falando, é com você mesmo. Deus não errou o endereço quando Ele te chamou não, irmão. Deus não errou a porta quando Ele bateu e te chamou não, irmão. É com você mesmo o projeto de Deus. É com você mesmo. Você que está aqui nessa noite, é com você mesmo. É com você mesmo que Deus tem um projeto. Senhor, ausenta-te de mim, eu sou pecador demais. Não. O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu só vou para Deus quando eu tiver 100%. Não, irmão, para com esse pensamento fechado. Eu só vou viver as coisas de Deus. Não, vou só ir para a igreja, você falando, vamos ficar quietinho. Não é isso que Deus tem para a sua história. Você não é ruim demais para que Deus não possa derramar graça sobre a sua vida. Ninguém é super-homem, irmão. E você é fraco, e é aí que Deus gosta. Porque quando eu estou fraco, forte eu estou. E quando eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, meu irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua casa, se aperfeiçoa nas suas limitações. Eu vejo uma porta de Deus na sua vida, amigo. Eu vejo uma porta aberta na sua frente. Passa por ela nessa noite. Passa por ela nessa noite.
que Deus tem algo para te entregar. Deus tem algo para te entregar, meu irmão. Ele está te chamando, vem. Assim como ele chamou Pedro, passa pela porta. Ainda não é aquilo que Deus tem preparado, mas é um aprendizado de Deus. Porque Deus primeiro ele vai te ensinar algumas coisas para você pisar nas promessas que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Você já foi muito moldado, mas o Senhor ainda vai fazer algumas coisas para te moldar. E você vai pisar nas promessas de Deus e vai viver aquilo que Deus te prometeu. Recebe isso em nome de Jesus, meu irmão, porque eu vi uma porta de ouro aberta na sua frente. É coisa do céu mesmo, meu irmão. Viu em nome de Jesus. E quando Deus ele vai falar isso com Pedro, Pedro vai falar que não podia, que não conseguia mais, porque ele era pecador demais. Só que mesmo assim, Deus sabendo das falhas, dos erros, Deus sabendo das limitações de Pedro, Deus ainda vai chamar Pedro. Aí você olha e diz: Deus, por que o Senhor me escolheu? Tinha tanta gente melhor do que eu, tinha tanta gente mais capaz do que eu, por que me escolheu, Deus? Mas Deus está dizendo: é com você mesmo, é você mesmo que eu quero. Deus está dizendo, meu irmão, é você mesmo que eu quero. Deus está dizendo, minha irmã, é você mesmo. É você mesmo. Por que dentro da minha casa o Senhor escolheu outro? Ou por que dentro desse mundo que é tão grande o Senhor escolheu outra pessoa? Por que eu? Mas é porque aquilo que Deus faz nas nossas vidas já está pensado, meu irmão. Você pode tentar, você pode correr, você pode fugir, mas toda vez para no mesmo lugar. Toda vez para no mesmo lugar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está clamando. Você está clamando e você está dando volta, você está dando volta e falando: Deus, estou cansado. Senhor, eu estou cansado, Deus. Mas o Senhor viu, tá? O Senhor viu, tá? O Senhor viu. E o Senhor me trouxe nessa noite aqui para falar com o Senhor. Mas uma coisa que eu percebi de diferente, Deus me fez enxergar, é que mesmo passando as lutas, você está aqui adorando, está com um sorriso no rosto, não está brigando com ninguém, está em paz, irmão. O Senhor vai te honrar por isso. O Senhor determina um decreto sobre a sua história hoje. Aquilo que foi frustrado, aquilo que foi acabado, Deus restitui nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Porque o Senhor sabe que o coração da tua filha está cansado, mas o Senhor viu o clamor dela. Meu Deus. Não pare de adorar, porque Deus tem se agradado desse coração. Deus tem se agradado da sua adoração. Tem dia que essa irmã chega, ela não queria nem vir na igreja, mas ela entra ali com sorriso no rosto, ela adora, ela pula. Eu não conheço, mas Deus conhece. E Deus faz isso comigo, e por isso Deus vai te honrar. Sabe, a gente tem que adorar, passando prova, passando luta. Adore ao Senhor, meu irmão. Adore a Deus, adore o Senhor, meu irmão. Deus está fazendo aqui nessa noite, meu irmão. É para impactar você, para impactar seu coração, meu irmão. E já caminhando para o final. Quando o Senhor vê que Pedro fala aquilo, ele vai falar: não, Pedro, vem, não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro pescava peixe, Pedro se sustentava pescando peixe, certo? Mas agora Deus vai falar: Pedro, vem cá, você vai ser pescador de homens. Pedro, você está bem, né? Não está? Tá bom, não está? Colheu, pegou. Mas agora vem cá, que você vai ser pescador de homens. Você vai ser pescador de homens. Você vai colher a mais. Você vai colher em abundância, meu irmão. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Quem crê, levanta a mão para receber isso. Você vai colher em abundância.
temas, porque o Deus que te chama é o Deus que vai na frente. Pastor, eu não conheço o Senhor, mas Deus me mostra, muitas vezes, seu coração tremendo. Deus, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Mas Deus, Ele vê seu coração. E Ele é o Deus que vai na frente. Ele pega na sua mão e vai na frente. Você está entendendo, pastor? O que Deus está falando? Porque Deus que te chamou, não foram homens que te escolheram, não foram pessoas que falaram, ele é bonitinho, eu vou colocar ele lá. Não, foi o Senhor que te escolheu. Desde pequeno, o Senhor já havia te escolhido, porque Deus tem um projeto grande na sua vida. Deus tem um projeto grande na sua vida. Eu vejo uma chave na sua mão. Eu não sei do que é, mas eu vejo uma chave na sua mão. E o Senhor fazendo assim, aquilo que você nem está imaginando, aquilo que você nem consegue projetar, mas o Senhor, Ele vai fazer na sua vida e na sua história. Ele te diz: filho, não temas, eu sou contigo. Sabe, pastor, é grande o que Deus tem para operar na sua vida. É grande demais, pastor. Eu posso, em nome de Jesus. Meu Deus, e agora, quando Deus vai falar para Pedro não temer, aqui entra o pulo do gato, a chave da vida, a revelação que muda histórias. Sabe o que vai acontecer agora? Quem puder acompanhar comigo. Lucas 5, versículo 11. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe por que Pedro deixa tudo? Por que Tiago deixa tudo? Por que João deixa tudo e segue a Jesus? É porque eles entenderam que o que Deus tem para a vida deles não está só aqui, mas está lá. Eles entenderam que o que Deus tem para a vida deles não está só aqui no meio de pessoas, mas está no céu, está na face de Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, meu irmão, a sua vida é impactada, nada fica da mesma forma. Se Jesus não chega na praia, vai continuar da mesma forma. Pedro vai continuar lavando as redes e depois vai para casa e continua tudo da mesma forma. Mas Jesus chega, tem uma grande colheita, tem uma pesca maravilhosa e agora larga tudo e segue Jesus. Deus tem esse poder de complicar para descomplicar. Deus tem esse poder de fazer tudo parecer uma grande bagunça para arrumar no final, porque você não enxerga aquilo que Deus tem na frente, mas Ele enxerga, irmão. E o que Ele bagunça nunca fica bagunçado, porque quando Deus bagunça é para arrumar na frente, porque Ele sabe que se você não tiver uma situação, talvez para Deus te encontrar, para Deus fazer o extraordinário na sua vida, você nem vai querer viver isso. Aí muitas vezes a gente pensa: Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu adoro o Senhor, e por que as coisas continuam difíceis? Sabe? Mas é porque Deus, Ele complica primeiro, e depois, quando Ele descomplica, aí acontece o extraordinário de Deus na sua vida, meu irmão. Aí acontece o extraordinário de Deus na sua casa. Você está entendendo? Tem ventos que ainda vão vir, tem ventos que ainda vão passar, tem ventos que ainda vão complicar, para Deus descomplicar no final da sua vida. Tem ventos na nossa vida que são passageiros, e Deus diz: não é lugar de moradia o vento, não é lugar de moradia o deserto. Porque depois do deserto você vai contemplar o que Deus tem para te entregar. Se prepara para tomar posse daquilo que Deus tem para fazer na sua história, meu irmão. Viu, em nome de Jesus. E agora, eu quero com meus irmãos nos colocar de pé em nome de Jesus.